Astbury Hall, julho de 2011, capítulo 45. Quando a história de Mabel chegou ao fim, Harry notou que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele fitou Mabel, que olhava pela janela observando a aproximação do crepúsculo. Isso é tão revoltante que ultrapassa os limites da compreensão. Harry disse, limpando a garganta, uma mãe que deixa o próprio filho morrer sozinho na várzea. É difícil de acreditar. É verdade, Mabel concordou. Minha mãe me disse que quando meu pai voltou para casa, depois que isso aconteceu, dizendo que Lord Donald havia morrido em seus braços e Mo tinha sido levado embora, ela pensou que ele estivesse bêbado. Você acha que Mould queria que o seu filho morresse? Meu pai disse que levou mais de 2 horas para que a ajuda chegasse. Claro que quando chegaram, meu pai se escondeu. As coisas seriam diferentes se alguém soubesse que ele tinha testemunhado tudo. Lady Mould provavelmente mandaria matá-lo também. Que história horrível! Mabel estremeceu. Assombrou meus pais pelo resto de suas vidas. Tenho certeza que sim, Mabel. Um segredo pesado para carregar. Você faz alguma ideia do lugar para onde o médico levou Mo? Meu pai achava que Mo havia sido levado para um orfanato em Londres. Estou impressionado que Mould não o tenha afogado no riacho imediatamente, Harry disse. Meu pai acreditava que ela teria feito exatamente isso se o médico não estivesse lá. Como se ele fosse de alguma ajuda, Harry disse com um suspiro. Senhor Malik, o senhor precisa entender que naqueles dias a aristocracia tinha os empregados na palma das mãos. Ninguém ousaria desobedecer uma ordem. O Dr. Trefusis não teve escolha, exceto fazer o que ela ordenou. Ele sabia que Mould arruinaria sua vida de um jeito ou de outro. Foi ele quem assinou a certidão de óbito que Celina Astbury deixou com Indira para ser entregue a Ana Rita. Harry disse. Isso certamente seria um crime. Mas quem saberia se ele não dizia a verdade? Mabel disse. Exceto o meu pobre pai. Depois disso, mesmo depois que eu cresci, minha mãe se recusou a trabalhar no hall e eu nunca soube o porquê. Eles teriam se mudado se pudessem, mas naqueles dias era mais fácil falar que fazer. Uma batida na porta os fez erguer os olhos. Perdoe-me por interromper, mas está ficando tarde, não quero que você se canse, Mabel. A enfermeira disse empurrando uma cadeira de rodas pela porta. Talvez vocês possam continuar a conversa amanhã, Sr. Malik. Ah, sim. Mabel respondeu enquanto a enfermeira ajudava a se sentar na cadeira. Mas não acredito que haja mais alguma coisa a dizer, exceto que... Por favor, lembre-se de guardar o que eu disse com você. Claro. Não sei como agradecer por me contar tudo isso, Mabel. Harry acrescentou. Era a coisa certa a fazer. Sinto que pelo menos uma injustiça foi corrigida. Boa noite, Sr. Malik. Apareça para se despedir antes de partir. Quem sabe falaremos sobre épocas mais felizes. Apareço, sim. Harry se levantou e, enquanto caminhava em direção à porta, foi acometido por uma lembrança. Você não consegue andar, Mabel? Não mais. A artrite acabou com as minhas pernas. Só posso ir a algum lugar na cadeira de rodas. Às vezes o Lord Anthony me carrega escada abaixo e Vicky passeia comigo no jardim para que eu possa respirar ar puro. Ele é gentil comigo, ela sorriu. Mas a minha massa cinzenta ainda está funcionando, não está, Vicky? Com certeza, Mabel. Vicky sorriu para ela. Esta aqui não perde nada. Nisso eu acredito. Bem, boa noite, Harry disse enquanto fechava a porta ao sair. Harry desceu as escadas, sua mente cheia,
com as novas informações. Ainda transbordava de euforia pelo fato de Ana Rita estar certa o tempo todo. Mesmo assim, o que havia acontecido com Mo, depois que foi levado de Devon. Ele de repente se lembrou de alguém que saberia. Outra coisa que o incomodava era a audácia da senhora Trevethan, ao dizer que era a Mabel que Rebecca havia visto naquele quarto a noite passada. A própria Mabel acabou de dizer que não podia andar. Como ela poderia vagar pelos corredores do hall no meio da noite? Quanto à suposição de que ela seria senil, Ari não havia encontrado uma mulher idosa desde Ana Rita, que fosse tão lúcida quanto Mabel. A senhora Trevethan estava claramente mentindo. A pergunta era, por quê? Rebecca sonhava outra vez com o canto, como o aroma floral daquele perfume, com a fuga de Astbury e de todos os perigos que o lugar oferecia. Com um solavanco ela acordou, abriu os olhos e percebeu que sua visão estava embaçada. Tentou mover uma mão para esfregar os olhos e tentar enxergar melhor, mas seus braços pareciam estar presos às costas e ela ansiava se soltar, pois eles doíam. O perfume estava forte, mais forte que todas as vezes anteriores, e na luz fraca, a mulher que vira antes estava ali outra vez. Estou sonhando, pensou. Estou dormindo e quando acordar ela não estará aqui. Algum tempo depois, os sentidos de Rebecca lhe disseram que ela estava acordada. Forçou seus olhos a se abrirem. Felizmente, sua visão estava melhor e desta vez ela pôde ver as costas da mulher que havia visto na noite anterior sentada à sua penteadeira, escovando os cabelos. Inclinando o pescoço, Rebecca viu seus próprios joelhos. Ela estava sentada em uma cadeira de encosto alto e, ao testar partes de seu corpo, descobriu que tinha os braços amarrados atrás de si e os tornozelos presos juntos. Ainda desorientada e com uma dor de cabeça que fazia as anteriores parecerem agradáveis, Rebecca se esforçou para organizar a mente e descobrir onde estava. Tombando a cabeça para a frente, seus instintos diziam que aquele não era seu quarto em Astbury Hall. Rebecca fechou os olhos. Lentamente, seu cérebro entorpecido liberava informações. O pedido de casamento de Anthony, o beijo repentino e agressivo, a fuga de Astbury Hall em busca da equipe de filmagem na várzea, o pano cobrindo seu rosto e depois a escuridão. Ela abriu os olhos outra vez e estudou a mulher. Respirou profundamente, sabendo que quanto mais oxigênio inspirasse, mais rápido seu cérebro estaria livre dos efeitos da droga. Quem quer que fosse que estava sentada penteadeira, não era com certeza uma mulher frágil com mais de 90 anos. Por trás, seu corpo era largo e forte. Rebecca examinou as próprias pernas e viu que não vestia mais o jeans, mas uma saia de seda suave que chegava aos tornozelos. Sorrateiramente moveu os olhos para a frente do corpo e viu que o mesmo material cobria o seu torso. Ela estava usando um vestido, o que significava que aquela mulher, seja ela quem fosse, a havia despido. Um tremor de medo percorreu sua espinha. Vou morrer assim como Violet, sei que vou. Ela fechou os olhos. Sua cabeça latejava e seu coração batia forte. Uma respiração profunda escapou por seus lábios, apesar dos esforços para abafar qualquer som. Sei que está acordada. Posso ver suas pálpebras tremendo. Uma risada repentina tilintou. Abra os olhos e me deixe ver sua beleza. Não vou fazer mal a você, prometo.
A propósito, meu nome é Alice, igualzinho a Alice no País das Maravilhas. Com toda a força mental que possuía, Rebeca fez o que lhe foi pedido e viu que Alice havia se virado para ficar de frente com ela. Rebeca perdeu o fôlego, horrorizada. Não era uma mulher, mas uma paródia mórbida de feminilidade. Os cabelos loiros e longos contornavam um rosto coberto por maquiagem pesada e mal aplicada. Pálpebras azuis, cílios falsos cobertos por rímel, delineador preto ao redor de todo o olho, batom vermelho vivo derretido nas pequenas linhas de pele envelhecida e círculos cor-de-rosa brilhavam em cada face. Aí está, Alice disse sorrindo. Viu? Correu os dedos pelo próprio cabelo. Sou tão assustadora assim. Rebeca convenceu seus lábios a formarem um não. Bem, peço desculpas por ter que tomar algumas precauções para manter você aqui comigo. Não seria certo você ir embora, espero que entenda. Você é minha nova amiga. O instinto disse a Rebeca que deveria concordar com tudo o que Alice dizia, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo e onde estava. Pobrezinha, você está pálida. Vou descer e fazer um chá para você. Rebeca concordou outra vez. Me responda, querida. Mamãe sempre dizia que era rude não responder. Sim, por favor, Rebeca conseguiu dizer. Que bom! A Alice se levantou e Rebeca percebeu que ela era alta. Desse novo ponto de vista, a mulher se elevava sobre ela. Seus olhos seguiram Alice, enquanto ela deixava o quarto e viram que usava um vestido de seda antiquado, não muito diferente daquele que a própria Rebeca vestia. Conforme Rebeca girou o pescoço até onde conseguia, para ver Alice sair, viu 2 pés enormes calçarem um par de sapatos de seda. Meu Deus, meu Deus! Ela respirou, implorando que seu cérebro compreendesse o que acabara de ver. Finalmente livre para virar a cabeça, ao olhar ao redor, notou estar em um quarto estranho. A cama de cobre antiquada tinha uma colcha de retalhos, e as cortinas fechadas eram estampadas com flores desbotadas. A penteadeira estava com sua superfície de mármore coberta por cosméticos. Um frasco do mesmo perfume que estava no quarto de Violet estava aberto. Pense, Rebeca, pense. Um soluço desesperado passou por seus lábios. Ela não entendia o que queriam dela. Quem era Alice? Rebeca ouviu passos pesados se aproximando e voltou a cabeça para a posição anterior. Aqui está, fiz um chá para você. Vou desamarrá-la para beber sozinha. Alice disse colocando 2 xícaras sobre a penteadeira e derramando a maior parte do conteúdo. Ela veio na direção de Rebeca, movendo-se atrás dela para desamarrar seus pulsos, e depois deu a volta para desamarrar seus tornozelos. Espero não ter machucado você. Foi para você não cair da cadeira enquanto estava dormindo. Usei um lenço de seda para não arranhar seus pulsos. Pronto. Melhor agora, não? Quando Alice olhou para ela esperando uma resposta, Rebeca percebeu quem exatamente ela era. Falando no diabo, Ari pensou quando a senhora Trevethan apareceu no corredor do quarto e olhou para ele ansiosa. Você viu Rebeca? Ela perguntou. Pensei que ela estivesse jantando com Lord Anthony. Ela estava, mas depois desapareceu. Fui até o quarto dela e parece que foi embora, porque seus pertences não estão lá, nem a sua mala. Sério? Ari franziu as sobrancelhas.
Talvez finalmente tenha decidido se mudar para um hotel. Eu não a culparia por isso, considerando o susto da noite passada. Sim, pensei nisso. A senhora Trevethan disse, mas pensei que pediria para você a levar. Com certeza ela avisaria o Lord Anthony, afinal, era ele quem estava jantando com ela. Sim, mas depois do jantar ele se recolhe ao quarto e eu não gosto de incomodá-lo. Ari notou que a senhora Trevethan parecia nervosa. Bem, talvez nessas circunstâncias você possa abrir uma exceção. Se me mostrar onde fica o quarto dele, posso perguntar. Tenho certeza de que não será necessário, ela respondeu. Talvez deva ligar para Steve, gerente de produção, para ver se ele soube alguma coisa. Ele deve estar no hotel a esta hora. Boa ideia, Ari concordou. Ari a viu descer as escadas em busca do telefone no escritório de Anthony. Depois foi para o quarto de Rebecca e verificou que de fato estava vazio. Todos os seus pertences haviam desaparecido. Deixando o quarto, seguiu os passos da senhora Trevethan para ver se Steve tinha notícias, mas sua expressão revelou imediatamente que não. Ele não sabe de nada, ela disse. Se você me emprestar a lista telefônica, posso ligar para os hotéis locais e verificar se ela reservou um quarto, Ari sugeriu. 15 minutos depois, Ari não encontrou nada em qualquer estabelecimento em um raio de 30 quilômetros. Steve ligou para dizer que teve a mesma ideia e o mesmo resultado. Ari andou de um lado para o outro do pequeno escritório. Se Rebecca tivesse decidido partir, ele tinha certeza de que ela deixaria um recado em seu quarto ou, pelo menos, informando a senhora Trevethan. Ela era educada demais para simplesmente ir embora. Além disso, quem a levaria? Steve disse que Graham também não sabia de nada, a menos que ela tivesse chamado um táxi. Alguma notícia? A senhora Trevethan perguntou quando voltou ao escritório. Não, parece que Rebecca desapareceu. Estou muito preocupado e temo que seja a hora de perguntar ao Lord Anthony. Ele foi, afinal, a última pessoa a vê-la. Ele me disse que não queria ser incomodado durante o jantar. A senhora Trevethan disse de repente como se acabasse de se lembrar. Sério? Isso não é estranho. Ela suspirou. Nunca se sabe o que se passa pela cabeça do Lorde. Onde é o quarto dele? Ari perguntou, saindo do escritório e marchando em direção às escadas. Se você não me disser, vou arrebentar todas as portas deste mausoléu até encontrar. Está bem, está bem. A senhora Trevethan se rendeu quase chorando. Vou levá-lo até lá. Caminhando na direção oposta aos quartos que ele e Rebecca ocupavam, do outro lado da escada, a senhora Trevethan passou por várias portas e parou diante de uma no fim do corredor. Esta é a suíte dele, ela indicou. Agora, por favor, espere aqui enquanto eu bato. Não quero que ele o veja quando eu abrir a porta. O Lorde realmente não gosta de ser incomodado à noite, e é parte do meu trabalho garantir isso. Ari deu alguns passos para trás. Satisfeita, a senhora Trevethan bateu à porta. Lorde? Lamento incomodar, mas preciso falar com o senhor com urgência. Ela disse alto, não houve resposta. Ele pode estar dormindo. A senhora Trevethan disse, olhando para Ari com apreensão. Vou tentar outra vez. Ela bateu, mas continuou sem resposta. Você vai ter que entrar e acordá-lo, Ari ordenou. Ele viu o medo dominar a expressão da senhora Trevethan. Ele realmente não gosta de que entrem em seu quarto sem permissão. Pelo amor de Deus, diga que é uma emergência. Se você não entrar, eu mesmo entro. Ari deu um passo em direção à porta e imediatamente a senhora Trevethan tomou a iniciativa. Espere.
Ela pediu, desaparecendo dentro do quarto e fechando a porta. Poucos segundos depois ela voltou. Ele não está no quarto. Ari a encarou, não convencido. Ouça, meu jovem, estou tão preocupada com Rebeca quanto você. E estou dizendo que o Lorde não está aí dentro, embora seja extremamente incomum ele sair para caminhar à noite. E aonde ele geralmente vai para caminhar? Ao redor da propriedade. Senhora Trevethan, a paciência de Ari finalmente chegou ao limite. Já passa da meia-noite e Rebeca está desaparecida. Anthony aparentemente também está sumido. Estou preocupado a ponto de chamar a polícia. Ela olhou para Ari horrorizada. Por favor, não faça isso. Tenho certeza de que ela está bem. Talvez tenha ido com o Lorde. Sua voz perdeu a força. Entendo que sua lealdade está dividida, mas ambos estamos cientes de que você sabe mais do que está admitindo. Estive há pouco com a mulher que você me convenceu que vagava pela casa à noite. Ela mesma me disse que não pode se locomover sem a cadeira de rodas. Não foi ela que Rebeca viu ontem à noite, foi? Você mentiu, senhora Trevethan. Portanto, você tem precisamente 30 segundos para me dizer onde encontrar Lord Anthony antes que eu chame a polícia. Ari desceu as escadas rapidamente e marchou de volta para o escritório. A senhora Trevethan correu atrás dele e entrou na sala, ofegando de cansaço. Ela viu Ari pegar o telefone, seus dedos pausando sobre os números. Houve alguns segundos de impasse antes que a senhora Trevethan se rendesse. Pare, por favor. Sua voz se perdeu quando ela desabou sobre uma cadeira e se desmanchou em prantos. Ela sabia que atrapalhar sua rotina seria ruim para ele. Contanto que ele tenha paz, tranquilidade e privacidade, nós conseguimos controlar as coisas. É tudo culpa desta desordem. Eu deveria saber que isso aconteceria. Ouça, só me diga onde podem estar e tenho certeza de que poderemos resolver isso sem envolver a polícia. A senhora Trevethan deu um último suspiro de rendição. Vamos precisar do seu carro.